Boa noite a todos. Eu sou o professor Luiz Fernando Serri, da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu sou o coordenador do Grupo de Estudos em Didática da História, carinhosamente apelidado de JEDI. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder participar desse evento e poder também participar dessa discussão. Eu saúdo o coordenador geral do evento, o professor Eduardo Afonso, e o meu colega de mesa, o professor Carlos Gianazzi. E parabenizo a comissão organizadora pela realização do evento. Nós sabemos que vivemos em tempos difíceis e a organização de eventos também acaba se tornando difícil, então a minha saudação, os meus cumprimentos para a comissão organizadora, especialmente na pessoa do Thiago Sampaio, que foi quem me fez o convite e o contato inicial. Gostaria de pedir desculpas pelo imprevisto que acabou impossibilitando a minha participação presencial aí em Assis. Eu espero que esse vídeo possa suprir, pelo menos em parte, o trabalho que nós iremos desenvolver, a minha presença nesse trabalho que nós vamos desenvolver essa noite. E já me coloco à disposição para receber críticas, para esclarecer dúvidas, para receber comentários, para estabelecermos aí um diálogo através dos canais que eu deixei ali na tela de entrada do vídeo, com o meu e-mail e com o meu contato no Facebook. Bom, inicialmente eu gostaria de começar a nossa discussão com uma pergunta que é talvez a pergunta que nos leva à profissão que nós temos, que é essa: como o passado condiciona o presente? Essa é uma das dúvidas e uma das questões e um dos problemas mais primários e fundamentais do historiador. Para trabalhar um pouquinho com essa reflexão dentro da proposta do evento, eu gostaria de colocar em discussão dois eventos importantes e a sua repercussão no presente. Primeiro seria a abolição da escravatura e a construção ao longo do século XX de uma ideologia, podemos dizer assim, de democracia racial. E um outro evento muito importante para a memória, para a história, para a política, para a vida nacional, que foi o golpe de 1964. E um outro momento pontual importante que tem a ver com ele, que é a anistia no final dos anos 70, que acaba dando, de certa forma, o padrão pelo qual nós nos relacionamos com a nossa ditadura militar, que é bastante distinto da forma como outros países da América Latina se relacionam com as suas respectivas ditaduras militares. Então, a democracia racial, se nós formos parar para fazer essa reflexão, ela foi um esforço de inclusão do negro pela negação do racismo. Ela nos conduziu ao racismo cordial e ela nos conduziu a uma situação que o professor Florestan Fernandes chamava, é o título de uma conferência, de um livro dele, O Negro no Mundo dos Brancos. Ou seja, todo o nosso universo cultural, econômico, social é constituído a partir da visão e do poder do branco, e a inclusão do negro nessas condições ela tem que se dar a partir dos termos culturais, religiosos, ideológicos postos por essa sociedade que é fruto da colonização. Quando nós pensamos na anistia, depois de 64 nos anos 70, a nossa discussão ela vai no sentido de perceber uma transição controlada, uma situação em que crimes acabaram ficando impunes, e uma situação também que se reflete até hoje, que é essa situação de igualar os torturados e os torturadores, os repressores e os combatentes armados contra o regime, e uma reutilização atual do próprio discurso golpista. Então, o nosso trajeto ele começa com essa reflexão sobre a conciliação. Na proposta dessa fala, vocês puderam ler que nós propusemos o seguinte: que diversos pensadores da área das ciências humanas no Brasil identificam a conciliação como um traço marcante da cultura política brasileira. Pode-se imaginar qual o impacto da conciliação na memória, principalmente quando os conflitos conciliados continuam gerando tensões. Em algum momento,
essas memórias conciliadas, se podemos chamar assim, explodem a conciliação e são recolocadas como conflito, velado ou aberto. Nós vamos refletir nessa próxima meia hora sobre como esses conflitos que foram conciliados, né, mais ou menos, eles retornam à cena atual, principalmente nas opiniões dos jovens, sobre os conflitos em torno de dois processos que nós consideramos traumáticos, como está estabelecido ali: o racismo, a partir da experiência de 300 anos de escravidão na história nacional, e a ditadura militar, que tem aí os seus reflexos sobre a atualidade. Nós vamos trabalhar com resultados de pesquisas quantitativas para aportar contribuições ao debate. Inicialmente, eu gostaria de discutir do que nós estamos falando, ou de que categorias estão informando esta reflexão do meu ponto de vista. Então, nós vamos trabalhar principalmente em cima do conceito de cultura histórica e do ponto de vista a partir do qual eu estou olhando, né, essa questão. O conceito de cultura histórica decorre do conceito de consciência histórica. Consciência histórica, para dizer muito rapidamente, é o trabalho mental que todo ser humano tem de dar sentido ao tempo e de articular passado, presente e futuro. Passado como experiência, seja ela vivida ou recebida, narrada, o presente como espaço de atuação e o futuro como campo da expectativa, que se faz presente exatamente por isso, por aquilo que nós projetamos enquanto intenção. A cultura histórica é o resultado empírico da ação da consciência histórica. Podemos dizer assim que é a sua face visível, através da qual nós podemos ter aí alguma leitura, algum olhar sobre esse fenômeno que é mental, que não é visível, que não é empírico, através da própria ideia de cultura histórica. A cultura histórica ela recebe várias definições. Eu procurei juntar aqui nesse nosso esquema algumas definições que me parecem que são, se não coincidentes, pelo menos coerentes ou não conflitivas entre si. Eu começaria com o Legoff, né, no seu texto que fala sobre a memória. E ele vai dizer que, né, a cultura histórica pode ser traduzida como a mentalidade histórica de uma época. Então, isso nos aporta uma primeira contribuição, que é a ideia de que a cultura histórica ela se refere às épocas. Então, ela é vinculada a contextos, ela não é aí um objeto que fica parado no tempo. Então, a cultura histórica de 2014, por exemplo, em que nós discutimos os 50 anos do golpe, ela é diferente, ela é distinta, ela é significativamente diferente daquela cultura histórica que nós encontramos em 2004, quando discutimos os 40 anos do golpe. Nós vivemos ali, nesses dois momentos, contextos completamente diferentes e materiais resultantes, né, dessa cultura histórica, que nos deram condições distintas para fazer um debate que também foi distinto. Um outro autor que eu gostaria de citar para essa discussão é o Bernard Guéné, que é também um medievalista, que vai dizer que a cultura histórica é a relação que uma sociedade mantém com o seu passado. E a Ângela Castro Gomes, fazendo a citação do Bernard Guéné, ela diz que a compreensão da cultura histórica nos ajuda a entender melhor o que especificamente os homens consideram seu passado, né? Qual é o espaço, qual é o lugar desse passado, qual é o espaço que ele vai ter na vida das pessoas e qual é o valor que o conjunto da sociedade vai dar a esse passado. E com isso nós temos o aporte de uma outra contribuição para esse conceito de cultura histórica, que é a ideia de que a cultura histórica é seleção. É uma seleção pautada por interesses, ela é pautada por diferenças, por assimetrias de poder, mas é efetivamente um processo de seleção das coisas que são mais significativas
e do quanto que o passado vai ter importância, vai ter significado para a nossa vida cotidiana. Eu trago também uma contribuição do professor Fernando Sanches Marcos, que é da Universidade de Barcelona, que diz assim: se a cultura histórica é o modo em que uma sociedade interpreta, se a cultura é o modo em que uma sociedade interpreta, transmite e transforma a realidade, a cultura histórica é o modo concreto e peculiar em que uma sociedade se relaciona com o seu passado. Então, a partir dessa definição, nós podemos pensar em diversas culturas históricas, conforme as diversas sociedades, e compreendendo que as sociedades também são internamente diversificadas, eu posso pensar em uma cultura histórica geral, dominante, hegemônica, mas também em um debate com outras culturas internas da própria sociedade, fazendo esse papel da diversificação, da diversidade. Por fim, gostaria de chamar a atenção para a definição do Jörn Huizen, que vai dizer que o campo da interpretação do mundo de si mesmo pelo ser humano, no qual devem efetivar-se as operações de constituição do sentido da experiência do tempo, compõe a cultura histórica. Então a gente pode perceber também nessa definição do Huizen a perspectiva do dinamismo. Ora, se essa cultura é diversa e é dinâmica, o que é o processo educacional escolar e não escolar, né? Escolar e social, aquele que vai acontecer fora dos muros da escola, no que se refere a lidar com essa cultura histórica? Ora, o que nós temos são processos pelos quais nós tentamos fazer com que outras classes sociais, com que outros grupos culturais, com que outras gerações, elas tenham reproduzidas no seu modo de pensar a cultura histórica de quem está interessado em fazer esse processo de construção aí, da hegemonia, da reprodução do poder, que é diverso, que é amplo, que acontece em várias esferas. Então, o processo educacional, no que se refere à cultura histórica, é esse esforço de grupos com mais, com menos poder, tentando influenciar a formação, a constituição, os componentes, a dimensão e o valor da cultura histórica para as novas gerações ou para os outros grupos que se quer influenciar ou educar. Nós vamos trabalhar com dados a partir de agora de duas pesquisas. Uma um pouco mais antiga, de 2008, que nós desenvolvemos aqui na cidade de Ponta Grossa, em alguns colégios públicos, a partir da aprovação da política de cotas para negros para o acesso à universidade. Então eu tenho dados de 3 colégios e cerca de 250 alunos, né, um colégio mais de periferia e 2 colégios que não são centrais, não são colégios aí de bairros, né, podemos dizer assim, de bairros de classe média baixa, num total de 250 alunos que estavam terminando o ensino médio, no 3º ano do ensino médio. Então nós fizemos aí algumas perguntas para eles envolvendo como eles avaliavam as cotas para negros e como eles pensavam, né, como eles se posicionavam em relação a algumas narrativas sobre a história do negro, a história da abolição, a questão do racismo e assim por diante. E a outra pesquisa já é um pouco mais recente, são dados que foram coletados em 2013, também sob coordenação do Grupo de Estudos em Didática da História. Foi, na verdade, uma pesquisa mais ampla, chamada Jovens e a História no Mercosul, que envolveu os 4 países do Mercosul, mais o Chile. E no caso, nós vamos trabalhar só com a amostra brasileira, que foi bastante expressiva, com 2.900 alunos, em 22 cidades, nas 5 regiões do país. E em cada cidade nós procuramos ter 7 tipos diferentes de escolas em que nós coletamos esses dados, tanto escolas públicas quanto escolas privadas de várias características. A primeira tabela que nós estamos projetando agora, ela se refere aos dados do projeto Jovens e a História. Essa tabela foi construída com um programa chamado EVOC 2000, que é um programa já bastante antigo, que trabalha com 2 dados muito importantes, que são a frequência e a ordem média de evocação. Então, a pergunta que se fazia numa das partes do questionário do Jovens da História era: escreva o nome de 3 heróis por ordem de importância para o seu país.
Bom, o que nós fizemos foi transcrever todos esses nomes e colocá-los numa tabela, né? Então você tem 3 colunas, uma para o herói mais importante, a segunda para o segundo herói mais importante e assim sucessivamente. O que o Evoque faz é uma medida dupla de qual é a frequência com a qual um nome apareceu e qual é a ordem em que ele aparece, a ordem média. Então, se ele aparecesse todas as vezes no primeiro lugar, a ordem média de evocação dele seria 1. Se ele aparecesse todas as vezes em terceiro lugar, a ordem média seria 3. Mas como ele aparece nas 3 posições, aí a gente vai ter uma variação. Então a gente pode olhar no quadro, né, que a primeira coluna é a frequência, você tem 4 quadrantes aí, né, com frequência e ordem média de evocação. O primeiro quadrante que tem ali Tiradentes, Vargas, Kubitschek, Cabral, Dom Pedro e os nomes religiosos, eles são o que nós podemos chamar, de acordo com a teoria das representações sociais, que baseia esse software, de núcleo central das representações sobre heróis nacionais no Brasil para esses alunos, que são alunos de 15, 16 anos em escolas brasileiras públicas e particulares. Então a gente pode perceber que o primeiro quadrante, que é o quadrante superior esquerdo, ele é o núcleo central. O quadrante superior direito e o quadrante inferior esquerdo são as representações intermediárias. E, por fim, o quadrante inferior direito se refere às representações periféricas. O que nós podemos perceber, além de vários outros dados, né, essa tabela nos nos permitiria ficar horas conversando sobre essas representações, lembrando que elas aconteceram antes das jornadas de junho de 2013, essa participação. Então, talvez a gente até tivesse algumas variações nisso hoje em dia. O que eu queria chamar a atenção é para um aspecto específico que está colocado em vermelho nessa tabela, que é a posição da Princesa Isabel e a posição do Zumbi dos Palmares. Então a Princesa Isabel está na parte, vamos dizer assim, mais próxima do núcleo central, ainda que ela não seja considerada, né, um personagem tão importante quanto aqueles do núcleo central, mas ela está ali no primeiro quadrante, né, da representação intermediária. E por mais que o Zumbi tenha uma participação destacada, ele aparece como um dos personagens no núcleo periférico da representação social sobre heróis no Brasil. Essa discussão toda se vincula a uma reflexão, a um combate, a uma disputa pelo sentido da escravidão e pelo sentido da trajetória do negro no pós-abolição no Brasil. Então a gente pode pensar 2 grandes momentos desse debate. Um deles é 1988, embora esse debate já viesse acontecendo há muito tempo. Em 1988 o movimento negro propõe: a nossa data não é o 13 de maio, mas sim o 20 de novembro. Ou seja, não é o momento em que uma princesa branca concede liberdade, né, e aí, portanto, a liberdade, o fim da escravidão não é aceito como uma concessão, ou pelo menos apenas como uma concessão. E aí se destaca outra data, que é o 20 de novembro, para apontar que a data vinculada ao Zumbi dos Palmares, para destacar que a liberdade é sim, ou é também, mas é principalmente a ação dos negros, dos escravos pela liberdade. E essa discussão ela volta à baila, né, ela ganha um novo impulso em 2003 com a aprovação da Lei da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que também vai destacar, vai dar uma importância grande para o protagonismo negro. Então a gente percebe aí, nesse primeiro quadro, os dados do pensamento dos jovens em relação a essa questão da negritude. Outro gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês é esse, que também vem do projeto Jovens em História, que na verdade discute, né, ou procura interpretar como os jovens praticam uma noção de solidariedade, que não tem a ver com solidariedade como uma escolha moral ou algo do gênero, mas se vincula principalmente à noção sociológica de solidariedade, ou seja, a disposição dos indivíduos e grupos em colaborar para o bem-estar do conjunto da sociedade. Isso é um detalhe significativo que vai ser trabalhado nessa questão. Então, né, se os descendentes dos escravos ou as populações indígenas, né, que sofreram na construção do Brasil
pedissem uma indenização, quem deveria pagar? Então, diante dessa condição vamos dizer assim, de necessidade de dar resposta a uma situação hipotética, mas que, na verdade, tem algumas questões na nossa vida cotidiana que se referem a essa reflexão. Por exemplo, a própria política de cotas para negros, né, ou as cotas, no caso da UEPG, por exemplo, a gente tem também uma política de vestibular indígena. Então, como que as pessoas se relacionariam com isso? Vocês podem perceber aqui que essa parte azul que teve 30%, a segunda maior alternativa, a segunda alternativa mais escolhida pelos participantes da pesquisa, vai dizer que deve ser o governo com os impostos pagos por todos. Quer dizer, é a resposta que se vincula a essa noção de solidariedade, porque se assume isso como dívida social e como dívida que vai ter que ser paga por todos a partir dos impostos. Já as demais alternativas, né? O amarelo são as respostas que não funcionaram, que foram respondidas erradamente, são as respostas faltantes. Agora, o contrário da resposta que está marcada com azul é a resposta que está marcada em roxo, que vai dizer: ninguém deve pagar, né? Não se deve reconhecer o direito a essa indenização. Ou seja, o passado não está vinculado ao presente. O fato das pessoas, né, indígenas e negras serem estatisticamente menos favorecidas como grupo não tem vinculação com o presente e nós não temos nenhuma relação com isso. Então é uma postura de isolamento entre a situação do presente e a leitura do passado. O verde, né, os mais ricos têm que pagar porque eles se beneficiaram da exploração, já tem um componente mais socialista, mas ainda tem uma leitura a se fazer aí, que os mais ricos são aquelas pessoas que se beneficiaram da exploração. E eu, de certa forma, me excluo dessa população e exporto a minha responsabilidade para um outro grupo social. Por fim, a resposta que foi mais escolhida, né, que está nessa cor de burro quando foge, aí, não sei dizer que cor que é essa, que quem deve pagar seriam os países colonizadores que se beneficiaram da exploração. Então essa resposta é uma das que mais, assim, entre as que reconhece o direito, é a que mais exporta a responsabilidade de dar conta desse direito. E de certa forma também tem um problema de articulação entre passado e presente, porque não se privilegia a ideia de que a exploração da época colonial também constituiu elites nacionais. Então, elites nacionais também se beneficiaram da exploração social que havia na época da colonização. Quando eu digo que com o processo de colonização quem ganhou foram os países de fora, eu estou fazendo uma leitura também que restringe ou que limita as relações entre passado e presente. O que eu acho interessante a gente pensar aí é a noção que o próprio Riesen vai propor de competência narrativa, ou seja, de capacidade de assumir o passado, né, de ter a possibilidade de conhecer o passado, de interpretar o passado e de utilizar o passado como orientação no presente. Então qualquer falha, né, ou qualquer limitação nesse aspecto, nessa capacidade de assumir, de reconhecer, de receber o passado, ela vai logicamente dificultar o processo de interpretação e vai interferir sobre o processo de orientação. Nesse outro gráfico eu já estou trabalhando com os dados daquela pesquisa menor, feita só em Ponta Grossa, sobre cotas raciais. Então nós fizemos 4 narrativas e depois vimos, né, qual foi a escolha que cada jovem fez e separamos isso por algumas variáveis. Por exemplo, qual foi a raça que a pessoa assumiu, que ela se reconheceu a partir do critério do IBGE, né, que era indígena, amarelo, branco, preto ou pardo.
Então nós não tivemos, né, ninguém que marcou indígena, e havia só uma pessoa que se assumiu como amarelo. Então nós privilegiamos aí apenas os que se definiram como brancos, pardos e pretos. E as 4 narrativas são as seguintes, né? Primeiro, a população negra no Brasil é prejudicada em todos os aspectos pelo racismo ainda presente em nossa sociedade. Basicamente, essa afirmação ela coloca em xeque a ideia de democracia racial. Então, vocês podem perceber que aqueles que se assumiram como pretos são os que mais afirmam, né, que mais aceitam essa afirmação. Só um esclarecimento é que nós estamos utilizando a escala Likert. Então, discordo totalmente vai ser o -2, discordo vai ser -1, não tenho opinião é 0, o 1 vai ser o concordo e o 2 seria o concordo totalmente. Então nós somamos todos os casos e fizemos a média, e a gente pode perceber a tendência para a qual caminha o conjunto dos depoentes ou subgrupos específicos dos agregados. Então vocês podem perceber aqui que no primeiro item, que o reconhecimento do racismo no presente, ele está, vamos dizer assim, ele é aceito, né, entre brancos e entre pardos também, mas quem reconhece mais fortemente a permanência do racismo são aqueles que se assumem como negros. A segunda narrativa, né, é a seguinte: após o fim da escravidão, todos os brasileiros passaram a ter oportunidades iguais. Os que hoje são ricos ou de classe média souberam aproveitar, e os que são pobres não souberam aproveitar, independente da raça ou da cor da pele. Então o que nós temos aqui na verdade é uma afirmação contrária à anterior, em que fica estabelecido uma aceitação, uma frase afirmativa do princípio da democracia racial. E aí a gente percebe, né, se por um lado, na primeira, né, há o racismo é cotidiano, ele tem a sua presença, então a gente tem o reconhecimento, né, a sensibilidade quanto a essa situação. Quando a gente vai tratar de oportunidades e falar que no Brasil as oportunidades são iguais, a gente percebe que as coisas estão muito mais próximas a média, né, a tendência está muito mais próxima de não ter opinião. Então os próprios alunos negros que reconheceram tão fortemente o racismo na anterior, quando eu faço uma afirmativa mais vinculada à ideia aí de que no Brasil as oportunidades são iguais, nós temos um pouco mais de timidez, um pouco mais de sensibilidade em relação a assumir essa afirmação. A terceira, ela volta ao sentido primeiro, né, da primeira afirmação, e diz assim: os negros construíram grande parte da riqueza do Brasil, mas não tiveram acesso a ela por causa da escravidão e do racismo. É correto que agora recebam os benefícios por parte da sociedade, como, por exemplo, as cotas no vestibular da universidade. Então aí a gente percebe que, desagregando a amostra por identificação racial do aluno, que os negros eles tendem a aceitar essa afirmação, embora não com a mesma força pela qual eles aceitam a afirmação de que é racismo e que o racismo atrapalha a vida desse jovem. Então a gente percebe aqui novamente o efeito, né, desse discurso da democracia racial de rejeitar o direito à reparação. Então, boa parte dessa queda que nós temos entre esse ponto e esse ponto aqui se refere também a uma afirmação da própria dignidade em rejeitar auxílio, né? E logicamente isso vem da falta de discussão dentro do movimento organizado, do movimento negro organizado. Não que o movimento não discute, mas muitas vezes eu tenho os negros que não participam do movimento e não assumem, né, as cotas como um direito. Até porque há uma pressão social em cima da ideia de que o Brasil não é racista, de que não há racismo, a ideia de democracia racial, e o negro que assume esse discurso e que se assume contra as cotas, ele acaba recebendo uma série de recompensas, uma série de recompensas psicológicas, de reforço da sua atitude. Então a gente percebe assim, há racismo. Então os brancos assumem que há racismo, né, na nossa amostra, mas já começam a ter uma posição distinta ao rejeitar, né, ou de certa forma, pelo menos tendencialmente, as oportunidades iguais, e tendem muito mais a rejeitar a reparação, porque aí entra na disputa dos próprios direitos
da própria alternativa nas vagas das universidades. E aí a última afirmativa ela tem a ver um pouco com a ideologia que se construiu em torno do vestibular, fortemente sustentada numa abordagem meritocrática, que vai dizer que o vestibular é uma forma justa de selecionar os futuros universitários e o vestibular escolhe os que são mais capacitados, por isso as cotas são uma injustiça. Bom, essa afirmação ela é uma afirmação muito comum, muito forte, a gente vê ela aparecendo em vários debates, né? Mas no fim o que ela acaba sustentando é a própria justificação do vestibular, quando o problema é por que nós temos que fazer essa seleção, né? No que se refere especificamente à falta de vagas no ensino superior para todos que o procuram. Então, diante dessa afirmação, nós percebemos aí que a média de brancos e pardos é assim, embora timidamente aceitar essa afirmação, e os negros também, embora timidamente, tendem a rejeitar a afirmação de que o vestibular é uma alternativa. Nós temos um gráfico em que nós temos as mesmas 4 narrativas referentes à discussão sobre cotas, a discussão, desculpe, sobre racismo, agora desagregadas pela posição dos entrevistados quanto às cotas. Então o azul ali é a favor de cotas para negros, o vermelho é contra e o verde é em dúvida. Então eu acho que o que mais chama a atenção é que nesse item, né, a rejeição da reparação ela é muito forte contra, a partir dos que são contra as cotas para negros, enquanto esses mesmos personagens aceitam o vestibular como meritocrático. Ou seja, que nós estamos, e aqui também tem outras características que cada um pode dar uma olhada e pode tirar a sua própria interpretação. O que nós estamos fazendo nesse gráfico, e no anterior também, é principalmente pensar qual é a relação entre o sentido que se dá à história e um efeito prático disso numa decisão atual, ou seja, a posição quanto às cotas. Na hora que eu sou chamado a me posicionar, o conhecimento histórico que eu tenho, ele é mobilizado e me leva a tomar uma posição A ou B. Então, nós temos aí essa diferenciação no que se refere à posição sobre as cotas, a partir de como que cada um dos personagens, cada um dos depoentes se posiciona quanto às narrativas sobre a história e as relações entre a história e o vestibular. Então, no primeiro grupo, né, aqui nós temos uma leve relação entre a discussão que é crítica à democracia racial e o apoio às cotas. Nesse segundo grupo, nós temos uma perspectiva em que todos são críticos da igualdade de oportunidades, mas aí nós temos uma relação que está invertida. No terceiro grupo, nós temos aqui uma forte negação das reparações, e que na verdade é uma negação do racismo como limitante da igualdade de oportunidades por parte de quem é contrário às cotas. Então, né, me parece que fica bem marcado essa, entre aspas, desconfiança que nós já tínhamos, do quanto que ser contrário às cotas está vinculado a uma determinada narrativa sobre o passado. E por fim, né, nós temos aí uma posição quanto às cotas a partir da assimilação do discurso do vestibular como uma seleção justa a partir do referencial meritocrático, do conhecimento universal acumulado pela humanidade e assim por diante. O que é importante nós refletirmos quanto a esse conjunto é o quanto de história as pessoas sabem para tomar as posições que elas tomam. Em outras palavras, se elas tivessem mais conhecimento sobre a escravidão e principalmente sobre o pós-abolição, né, que como a nossa hipótese é essa, da mesma forma que a ditadura militar, o negro no pós-abolição é um assunto que não é mencionado. A partir desse não conhecimento, né, nós chegamos a uma situação em que as posições vão ser tomadas a partir de uma cultura histórica mais pobre ou mais favorecida. Eu saber mais história, eu ter mais contato com história ou menos contato com a história,
né, nos parece aí que aponta para uma posição mais favorável ou menos favorável às cotas, por exemplo. Em resumo, o quanto eu tenho de acesso à cultura histórica e a qualidade dessa cultura histórica influencia, de certa forma, a decisão que eu tomo. Nesse outro gráfico, que é o último, nós voltamos aos dados dos jovens da história. E nós fizemos essa pergunta, né, em todos os 5 países que participaram dessa pesquisa, mas os dados aí são só os dados dos jovens brasileiros e dos seus professores, né? A pesquisa ela recolheu dados de jovens e de professores. Então o verde mais escuro é a média dos professores e o verde mais claro é a média dos alunos. Nós temos 6 afirmativas sobre como nós podemos caracterizar os governos militares no nosso país. Portanto, eu tenho, né, algumas alternativas para narrar, para dar significado a esse passado. E aí nós podemos perceber que existem algumas alternativas que fazem o discurso favorável à ditadura militar. Por exemplo, o A é os governos militares podem ser associados, podem ser ligados à manutenção da ordem e o combate ao terrorismo. Então esse é um discurso típico, né, da própria ditadura e dos seus apoiadores. O B também, né, a ditadura pode ser associada a intenso desenvolvimento econômico. Já o item C e o D e também o E se referem tanto a discurso de opositores quanto a análises posteriores da ditadura militar que fizeram um balanço do que ela significou. Então, nós podemos associar o governo militar, segundo o item C, a tortura e assassinato de opositores, a autoritarismo, né, como no D, não levar em conta a opinião do povo para governar, e a questão econômica, né, crises econômicas e aumento da dívida externa, como no caso da E. E nós voltamos na F a um discurso que é favorável à ditadura militar, dizendo que é um período de maior segurança pública. Nós podemos notar que os professores de história eles são intensamente contrários às narrativas favoráveis à ditadura militar. E os nossos jovens, né, são inversamente, as médias são muito mais favoráveis ou muito mais lenientes com a ditadura. É interessante a gente perceber, por exemplo, que os professores tendem a negar o desenvolvimento econômico da ditadura e os estudantes tendem a afirmá-lo, ainda que timidamente, ainda que levemente, tendem a afirmá-lo. Agora, quando nós falamos nas crises econômicas e no aumento da dívida externa, essa diferença é ainda maior. Ora, me parece que, novamente, quem está ensinando a história da ditadura para esses alunos? É principalmente a memória não escolar e a memória que não é passada, né, que não é influenciada pela historiografia. Porque quando eu associo, né, quando o estudante associa a ditadura mais a desenvolvimento econômico do que a crise econômica, me parece claro que ele tem só a narrativa das pessoas, da família, da classe média, etc., que identificam um período de uma situação econômica melhor nos anos 70, mas não associam a crise econômica do final dos anos 70 e dos anos 80 à própria ditadura. E os professores fazem isso. Esse é um outro exemplo interessante. No que se refere a tortura e assassinato também é a mesma coisa. Então a nossa pergunta aqui é o quanto que a posição que eu assumo em relação à ditadura militar, e nós percebemos aí um crescimento do número de jovens que fazem um discurso favorável à ditadura militar, né, que emulam um discurso conservador, um discurso que na verdade não ultrapassa a propaganda política dos anos 60 sobre a própria ditadura, né, não ultrapassam a narrativa que a ditadura fez sobre si mesma e seus apoiadores fizeram sobre a ditadura, e não se aproxima da reflexão que a historiografia fez sobre o significado. Né? Os balanços historiográficos sobre a ditadura, eles acabam sendo, em sua maior parte, ignorados. Nós voltamos, né, a trabalhar com essa perspectiva e fazer essa afirmação de que se houvesse, né, mais informação sobre a ditadura militar, provavelmente o resultado não seria esse. Ou seja, nós temos aí o resultado de um silêncio ou de uma ausência do papel
do professor de História, da historiografia, da contribuição historiográfica sobre o regime, no conhecimento das pessoas, dos nossos jovens, sobre esse assunto. Então, o que nós podemos concluir desse nosso percurso novamente um apelo ao ensino da história, um apelo à importância do ensino da história bem feito, bem desenvolvido e bem conduzido na sala de aula. O que acontece é que muitas vezes, como eu já afirmei, o pós-abolição praticamente não aparece nas nossas salas de aula, e como nós temos uma narrativa, uma estrutura canônica de conteúdos do ensino de história que é linear, geralmente nós não chegamos à história recente. Então nós acabamos não ensinando ou ensinando muito rápido a ditadura militar. Enquanto os nossos alunos, essa mesma pesquisa dos Jovens da História mostra, né, que os nossos alunos têm uma noção de Idade Média que é muito parecida com aquela noção que a historiografia construiu, né, com o acúmulo que a historiografia conseguiu ter ao longo do tempo para caracterizar a Idade Média, enquanto para os jovens isso é muito tranquilo, eles assumem isso como discurso, como interpretação de mundo. No que se refere à ditadura militar, o que a historiografia diz, o que o professor leva, o que o livro didático constrói, está muito longe daquilo que os alunos efetivamente pensam. Então eu acho que nós podemos terminar essa minha participação nessa mesa com esse apelo. Eu acho que é importante que nós consigamos construir cada vez mais um centro de gravidade vamos dizer assim, na narrativa canônica da história na escola para o século XX e para a história recente. Enquanto nós ficarmos dando muito mais atenção para a história da civilização, para a história antiga, para a história medieval, que tem toda a sua importância, a gente não quer negar isso, mas essa importância acaba acontecendo às custas da história contemporânea, do século XX no Brasil, da história recente do Brasil e do mundo, nós vamos ter esse tipo de situação em que o conhecimento que a história, o acréscimo de racionalidade que a historiografia tem a oferecer, ele acaba sendo desperdiçado. Então era isso, fico à disposição, agradeço novamente a oportunidade, uma boa noite a todos e que tenhamos aí um bom debate e um bom evento. Muito obrigado e até logo.